Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui, ou se for a primeira vez, bem-vindo também. Tava aqui, eu vim caminhar na verdade aqui, eu vim dar uma corridinha aqui no meio da natureza aqui. Se você não faz isso, deveria caminhar, deveria estar ao meio da natureza, em meio à natureza mais vezes, cotidianamente na verdade. Principalmente para manter o seu padrão vibratório melhor. Não precisa se esforçar em exercício físico acentuado ali, nada, só de você vir caminhar, desfrutar desse momento, saber olhar com mais profundidade aquilo que te cerca, de alguma forma, é um meio de meditação, para quem não sabe, né? Você entra num estado meditativo de observação e isso você leva para... Conforme você vai fazendo isso mais vezes, você leva isso para outras áreas da sua vida. E eu estava andando, me veio aqui umas ideias. Ideias não, na verdade me veio talvez a necessidade de dividir algo aqui em relação a essa questão do Covid com vocês, tá? Bom, primeiramente, algumas pessoas podem não concordar, mas eu peço que você... Isso aqui é uma reflexão. Tá? É uma reflexão e não bloqueie. Eu costumo sempre falar isso nas palestras que eu dou, nos workshops, quando eu vou trazer algo relacionado a um despertar de consciência. A gente tem uma programação e a gente quer, o ego, né, ele quer definir as coisas, ó, isso é certo, isso é errado, isso existe, não existe, impossível, possível, impossível, enfim. E se a gente está fechado, não está aberto a novas informações, se a gente está fechado ao que a gente se permitiu programar durante a nossa vida, você não consegue expandir a sua forma de olhar para o mundo, nem para a sua vida, nem para as suas limitações, nem para nada. Então eu peço que, e eu sei que é difícil fazer isso muitas vezes, né? Então não bloqueie, mesmo que você não concordar, deixa, igual eu digo, na nuvem, deixa na nuvem, não abrace aquilo com todas as suas forças, mas também não se bloqueie para essa informação. Deixa ela ali. Conforme você vai vivendo no dia a dia, as coisas vão acontecendo, você vai ver que talvez tem informações nessa nuvem que pode te ajudar e faz sentido mais para frente. Então, vamos lá. Bom, eu acho que assim, já está bem óbvio para as pessoas que a mídia ela quer realmente assustar, né? Isso já para quem já tem uma percepção maior sobre a Matrix, esse tipo de coisa, já percebeu isso há muito tempo, né? O que acontece é que nos últimos anos isso vem ficando muito mais claro para todos nós, né? Para todos, aqueles despertos ou não, estão percebendo. E porque ela quer te deixar com medo. O medo, sua frequência vibracional, ela baixa. E aí você vai pegar doenças, vai desenvolver doenças, vai vibrar no medo, vai ter medo da vida, vai ter medo de... Enfim, às vezes você tem um trauma dentro de você, aquilo, né, abaixa a sua vibração, te gera medo e você não consegue fazer certas coisas e outras você consegue facilmente, né? E ali que também, se você quiser colocar a espiritualidade, a parte espiritual junto nisso, é ali onde você é acessado também. É ali onde a abertura que você dá, né, nessa baixa vibração, para seres de baixa vibração te acessar e começar a plantar ideias, digamos assim, na sua mente. E é o que faz você não movimentar você dentro da sua vida da maneira que você poderia, né? Mas tudo faz parte e tudo tem um propósito e é para o nosso desenvolvimento, cada um dentro do seu próprio desenvolvimento e nas questões que precisa se desenvolver. Então, mas essa questão do Covid eu estou percebendo o seguinte, eu acho que teve uma evolução desde o começo do ano no nível de consciência das pessoas, mas eu quero convidar você para olhar isso de um pouco de fora do planeta, sabe? Um ponto de vista mais amplo sobre tudo isso. A gente tem que saber olhar aquilo que está perto, de longe, e aquilo que está longe, de perto. Isso é uma maneira de saber observar as coisas e ganhar clareza sobre o assunto.
Se você, tudo que for apresentado a você, você cair dentro daquilo e tomar aquilo como uma verdade absoluta e você se perde dentro daquilo. Então a gente tem que ter esse parâmetro para conseguir avaliar melhor, né, e não se deixar ser levado por movimentações de massa, que é o que a mídia faz, né? A gente tem que se esforçar um pouco para deixar de ser o cordeirinho, né? Não ser parte do rebanho mais. E é isso que situações como o Covid está pedindo para a gente, de certa forma, né? Eles estão, de certa forma, encurralando as pessoas para que elas vibrem cada vez mais no medo, no desespero, mas ao mesmo tempo eles não percebem que eles estão ajudando as pessoas a olharem para os seus maiores defeitos, os seus maiores medos, as suas maiores dificuldades em se relacionar com o outro, como na função de pai, ou na função de marido, ou na função, enfim, dos vários setores da vida. Isso está fazendo com que tudo leve quase a uma explosão interna ali, né? Então tem um motivo maior do que simplesmente essas movimentações políticas e toda essa conspiração, que sim, elas existem, mas não é a causa real. Existe uma força, uma hierarquia maior cuidando de tudo isso, permitindo até onde eles querem, até onde é bom para nós nesse momento de transição planetária, né? Até onde isso é bom para a nossa evolução necessária para acompanhar essa transição, ou seja, para a gente expelir aquilo que está dentro da gente, que nos mantém numa vibração baixa, para que possamos então erguer nossa vibração e acompanhar a transição do planeta de uma maneira mais amena. E não digo amena sem obstáculos, tá? Mas a maneira como você vai passar por esses obstáculos vai ser totalmente diferente se você estiver equilibrado dentro de você, né? Então, assim, eu gosto de olhar para o Covid como uma questão, primeiro, apenas de vibração, como tudo é vibração, assim explica já a ciência há muito tempo, né? Então, se você não estiver vibrando naquela mesma sintonia do padrão vibracional do vírus, você não vai permitir que ele entre. E o que permite que ele entre? Você ficar ligado em notícias que te geram medo, você ficar brigando, você ficar com pensamentos pesados, você segurar traumas, emoções guardadas, tudo isso vai baixar. Você, dependendo da música que você escuta, se você não consegue ter um contato com a natureza, se você não consegue abaixar a sua ansiedade, tudo aquilo que te gera desequilíbrio de alguma forma, né, o seu lado escuro que você não quer olhar, tudo isso vai te fazer baixar e vai te colocar numa vibração que permite a entrada de coisas como, por exemplo, o Covid. Não só isso, mas como, por exemplo, o mesmo contexto para tudo na vida. As amizades que chegam para você devido à sua vibração, né? A sua prosperidade é devido à sua vibração. Aí tem que vasculhar. Esse é o trabalho, por exemplo, de um terapeuta, né? E ajudar a vasculhar, identificar aquele ponto e mexer naquilo, ressignificar, trazer um outro lado, enfim, cada caso é um caso, né? Para isso que existe hoje ferramentas do mundo como a constelação familiar, uma visão sistêmica de olhar para isso, né? De onde vem realmente aquilo lá da ancestralidade, enfim. Essas ferramentas estão surgindo, que já existe há algum tempo, mas agora estão sendo muito mais difundidas, é justamente para ajudar as pessoas a darem esse passo evolutivo de uma maneira mais rápida, sem que ela precise, né, pela dor. Porque acabou esse momento de dor, é a hora de entendermos, de buscarmos mais informações sobre isso para entender o que realmente está acontecendo no planeta, né? Então, assim, esse negócio de vacina e tal, isso me preocupa um pouco, tá? Eu não vou desconsiderar isso, não tenho certeza do que é e que não é, mas eu sou uma pessoa que sou muito sensitiva e eu tenho algumas coisas que me chegaram sobre essas questões. Por exemplo, logo no começo, eu acredito que eu tive Covid. Eu tive alguns sintomas lá durante 3 dias, no começo do ano. E depois fiquei tranquilo, me cuidei ali, né? Sempre estou higienizando, tal. Não é que ele não exista, mas eu acho que de alguma forma todo mundo vai ter que pegar isso.
E a maneira como você vai vencer ele está de acordo com o quanto você precisa liberar dentro de você, né? Quanto de energia baixa você precisa liberar para acompanhar a energia que está disponível já aqui no planeta, entende? Você coexiste nesse planeta, para coexistir aqui você precisa vibrar na mesma sintonia que ele, senão você é expelido, motivo das mortes que têm acontecido. As pessoas que não conseguem acompanhar, elas precisam às vezes ou trocar de corpo, ou às vezes realmente não conseguiram, ou precisa trazer, né, voltar num corpo mais adequado a essa nova vibração que existe, porque o corpo antigo dela já não suporta mais altos padrões vibracionais, né? A gente tem que olhar um pouco de fora, a gente tem que sair dessa coisa de tem gente morrendo o tempo inteiro, desde que a Terra, né, desde que os seres humanos pisaram aqui, desde que as primeiras... Isso é a vida. Agora, eu tenho vários conhecidos médicos que me garantiram que as pessoas estão sendo enganadas. Questão o número de mortes de Covid, né? Que existe inúmeras mortes por inúmeros motivos e que são registradas como Covid. Mas eu não posso me perder nessa visão pequena de um golpe político, isso, aquilo. Porém, eu tenho que ir para a visão mais ampla sobre isso, que é essa da questão vibracional, do que realmente está acontecendo no planeta e que realmente pessoas morrem, pessoas chegam, voltam. Entende? Eu preciso dar um passo no meu entendimento sobre a vida em conjunto com esse momento. Senão, você vai ser levado para onde eles querem, não para onde você quer ir. Porque se você entende isso que eu realmente estou te falando, você vai entender que você não precisa de uma medida como essa, sabe? Eu acho que há casos e casos, eu acho que há pessoas que talvez alguma coisa é diferente, precisa ali de eu não sei, eu não posso entrar nesse âmbito mais biológico da coisa, porém, o que está dentro está fora. O universo é fractal. Né? Tudo que você achar, as conclusões que você tirar de uma coisa pequena, elas são as mesmas para fora. Por isso aquela comparação que eu falei no início. Olhe de longe o que está perto e de perto o que está longe. E aí você consegue o quê? Linkar as duas coisas e ver o que é uma visão universal sobre aquele assunto. E não uma visão unilateral, provavelmente baseada na sua dor, baseado num medo que você tem ou alguma coisa relacionada ao seu ego. E aí você só vê uma parte dessa história, você não vê ela como um todo, né? Então por isso que eu tenho esse costume de sair e, como eles dizem, me colocar num ponto de vista de observador, ou pelo menos tento o máximo que eu posso sair das minhas limitações mentais e me colocar ali como um observador para aquilo e ver o que realmente aquilo tem de bom e de ruim, porque tudo tem a parte boa e ruim. Né? E não ficar desesperado por um lado só, achando que é só uma maravilha ou que é só uma conspiração. Não, eu tento olhar por todos os lados. E eu acho que assim, tá na hora de parar com essa preocupação absurda, tá na hora de parar de deixar a notícia que sai definir para você o que é verdade e o que não é. Tá na hora de você entender como funciona essa questão vibracional, porque tudo é vibração, o seu nome, o dia que você nasceu, as cores que você gosta, as suas amizades, as suas escolhas na vida, tudo, objetos materiais, o seu carro, o carro que você escolheu, tudo está condizente com o que você vibra, né? Naturalmente o que você atrai para você em termos de doença, vírus, o que você desenvolve, começa tudo, não é no biológico, começa o quê? No seu corpo mental, no seu corpo emocional, vem de outros corpos que nós temos, e o biológico ele é o último estágio, entende? Está na hora de entender a vida um pouco melhor, entender a vida humana, o ser humano, como esse veículo funciona. Está na hora, gente. Não dá mais para ficar nessa coisinha daqueles livrinhos do primário, achando que a medicina está na ciência. Eu acho que tem que olhar para tudo. Né? Existe cirurgia espiritual em Harvard há mais de 20 anos. Ninguém fala disso. Né? Então, assim, não dá para ficar na mesmice, não dá para ficar nessa, sabe,
ser uma pessoa bitolada mais. Não dá. Não dá. Não suporta mais esse tipo de consciência, este planeta. Então, não vamos entrar em desespero. Vamos deixar as coisas acontecerem, mas vamos observar de fora. E vamos ver se realmente... Eu vi gente aí, vem vacina, não sei o quê. Gente, espera, calma, calma. Olhem isso melhor. Mas também quem tiver que tomar essa vacina vai tomar, né? Tudo está certo. Mas talvez essa reflexão aqui, ela possa ajudar aquele que não precisa a repensar ou a lutar por um mundo, né, mais verdadeiro, mais transparente, a se unir com pessoas, né, se fez sentido isso, alguma coisa dentro de você, para realmente você falar, peraí, deixa eu prestar atenção melhor, e aí não cair tão facilmente aí em algumas questões que estão sendo levantadas e colocadas como obrigatoriedade. Tudo que é colocado como uma obrigatoriedade, tome cuidado, ok? Não achem que eles estão pensando só no seu bem. Não achem, tá? E também não vem do STF, não vem do presidente, não vem de outro lugar, vem de uma coisa muito maior que eles. Eles obedecem, eles são marionetes de uma coisa maior. Só que você consegue se posicionar contra essa coisa maior. Ela não é maior que você, ela não é maior que a luz, ela não é maior que a hierarquia divina, né? E isso não é viagem de religião nem nada. Se você se conectar cada vez mais, se você se tratar, se você procurar eliminar o seu rancor, as limitações em todos os âmbitos emocionais, mentais, biológicos e começar a caminhar, fazer um exercício físico, a meditar, se alimentar melhor, tomar muita água e tudo mais, você vai conseguir cada vez mais se alinhar, procurar autoconhecimento, né? Que seja fazer uma terapia ou ler alguma coisa a respeito, pelo menos, né? Procurar meios. Se você hoje tem internet aqui, tem o YouTube com Google aí com milhões de ensinamentos e, enfim, ferramenta não falta. Cabe a você tomar as rédeas do seu caminho e aí então decidir com equilíbrio e não por medo e não porque disseram isso ou aquilo. Eu quero que você seja o próprio mestre de si mesmo. Eu quero que você entenda a si próprio, entenda a vida por si próprio e aí você tome sua decisão com equilíbrio. Bom, é isso. Vou voltar aqui para a minha corrida. Espero que tenha lhe ajudado de alguma forma mais essa reflexão para trazer um pouco de consciência, abrir, expandir a nossa própria consciência, a nossa própria mestria. O poder está nas suas mãos. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.